Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos trazer informações sobre o time que vai jogar contra a Ferroviária, porque tem algumas dúvidas, pode ser que o Zé Ricardo use 3 zagueiros, o Quinteiro vai ser titular ou não, a gente vai revelar aqui algumas informações sobre isso. Então você que está querendo saber aí, vem junto com a gente que vai ter muita informação nesse vídeo. E vamos falar também sobre alguns jogadores que estão sendo especulados no Vasco como um possível reforço. Vai pintar, não vai? A gente vai esclarecer aqui a situação desses 3 jogadores. O Watson, o jogador Pedrinho do Volta Redonda e também o Denilson do Bangu, que está rolando muita especulação. A gente vai falar sobre o que é que está acontecendo de verdade sobre esses jogadores. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Que veste a camisa 10 de verdade e leva o nosso canal para longe. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que o YouTube recomendou, que alguém enviou um vídeo para você, compartilhou no grupo, nos grupos dos Zaps, enfim. Aqui é o lugar do Vascaíno, é aqui onde você fica muito bem informado e será um prazer enorme tê-lo como nosso inscrito. Então dá essa moral para que a gente possa chegar aos 5.000 inscritos. Falta pouquinho, hein? Você pode ajudar a gente a chegar a 5.000 inscritos. Eu ficarei muito grato. Olha, vamos às informações do Vasco, porque a gente hoje é dia de esclarecer as coisas, hoje é dia de trazer muita informação. Daqui a pouco eu vou falar sobre os possíveis reforços, né? Que tá rolando aí muita conversa, a gente vai trazer essas informações também. Mas vamos iniciar falando sobre o time que vai enfrentar a Ferroviária. Porque é o seguinte, o Vasco viajou já para São Paulo, já está inclusive em Campinas, amanhã treina no CT do Guarani, onde vai fazer o seu último treino pronto, depois vai para Araquara. Na lista de relacionados do Vasco, alguns jogadores ficaram de fora. Léo Matos ficou de fora, o próprio MT e Galaça mais uma vez ficaram de fora, JP Galvão ficou de fora, o Vasco só vai com um lateral direito que é o Everton. Os jogadores Yuri e Vitinho também estão de fora desse jogo. Havia uma expectativa que Vitinho fosse até aproveitado, mas não, Vitinho também não foi. Mas todo mundo quer saber como é que vai armar esse time. Vai mudar, não vai mudar? E o Zé Ricardo deu uma amostra aí no último treino de hoje, pela manhã, quando treinou no CT, que pode fazer algumas mudanças nesse time. A gente vai trazer aqui especificamente o que é que ele tentou armar esse time. Primeira coisa, há uma possibilidade muito grande da utilização de 3 zagueiros. Por quê? O Vasco está muito exposto, o time está muito exposto ainda. 3 zagueiros é uma das formações que foram utilizadas esse ano. No jogo contra o Madureira foi muito bem, no jogo contra o Audax não funcionou. Mas o que é que acontece? Esse time hoje, ele pode sim sair com 3 zagueiros. O Zé Ricardo, inclusive, treinou essa situação. E aí poderia ter na zaga com Anderson Conceição, Luiz Cangá jogando como líbero ali no meio. E pelo lado direito, o Quinteiro. Quinteiro esse que treinou em boa parte do tempo como titular e tem grandes chances de ser o titular da zaga do Vasco ao lado de Anderson Conceição. Sei que muita gente está aí pedindo o Quinteiro e eu sei que pode ser a chance do Quinteiro nesse momento ir ao time titular no lugar do Ulisses para o jogo contra a equipe da Ferroviária. Outra mudança é no meio-campo. O jogador Zé Gabriel tem grandes chances também, a gente já falou isso mais cedo, mas foi testado ali nessa posição. E se o Vasco não jogar com os 3 zagueiros, ele pode entrar também ali no meio de campo para fazer ali um 2 ali, tá? Como um cara, como o primeiro volante desse time. Se o time jogar com 2 zagueiros, ele vai ser aí provavelmente o escolhido. Se não, entra aí o Luiz Cangá ou o Quinteiro no meio de campo como líbero para formar 3 zagueiros. Então o Vasco tem duas possibilidades de armar times para o jogo contra a equipe da Ferroviária, que esse jogo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime. O restante do time não deve sofrer muitas mudanças, o goleiro deve continuar o Thiago Rodrigues, Anderson Conceição também na zaga, Edmar deve permanecer, o próprio Everton, meio de campo com o Juninho, o Nazário, o Gabriel Peck, o Nenê e na frente o Raniel, então não deve ter tantas mudanças. A expectativa agora é as mudanças que podem acontecer no setor defensivo e essas duas formações que eu trouxe aqui para vocês são possibilidades muito grandes, quase 90% de chance que sejam utilizados pelo Zé Ricardo nesse jogo que vale
620 mil para o Vasco da Gama. E olha, falando sobre reforços, eu sei que muita gente ontem me falou, depois de um grande jogo do Adson, tem muita gente também que me pergunta sobre o jogador Denilson. Hoje surgiu uma nova informação sobre Pedrinho e a gente veio aqui esclarecer para vocês que muita gente está na dúvida, já tá certo ou não tá certo, o que é que eu vou dizer? Primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês. O setor de scout de Vasco hoje, ele tem diversos nomes, e esses nomes aí que passaram aqui para vocês são nomes que estão sendo observados sim. Por quê? Porque são jogadores que têm idades bem abaixo, né? São jogadores novos, jogadores que têm talento, que estão mostrando possibilidade de ter um nível de jogar num time como o Vasco da Gama e vir para compor elenco. O Pedrinho é um nome que o Vasco vem monitorando desde aquele primeiro jogo, quando o Vasco foi à Volta Redonda, que ganhou. Ele é um cara que está sim sendo monitorado pelo Vasco. Há alguma conversa, alguma história? Ele pode chegar no Vasco nesse momento? Não, está sendo monitorado, o setor de scout está acompanhando o jogador. O Vasco já fez algumas sondagens aí para ver como é que está a situação. É um jogador que já jogou também pelo Criciúma, mas vira e mexe, volta à Volta Redonda. E o Vasco tem uma boa relação com a direção do Volta Redonda. É um nome muito importante que o Vasco está sim com ele no seu radar. Sobre o Adson hoje, inclusive eu soube que tem algumas sondagens de outros clubes também. É um lateral direito que eu já venho falando que a Portuguesa tem muitos bons laterais direitos, né? Principalmente ele, o Adson pelo lado direito, pelo lado esquerdo tem o Sanches também que faz um belo campeonato. E são jogadores que estão na miras também de outros clubes. Perguntei sobre o Vasco, eles conversaram, mas eu acredito que o Vasco também esteja com esse jogador na mira. Não vou aqui confirmar, o Vasco está contratando esse jogador. Não tem como confirmar. Mas o que eu pude apurar é que esse jogador tem sim, segundo informações que eu soube hoje, sondagens de times grandes foram o que me disseram. Times grandes querem o Adson pelo bom campeonato que ele está fazendo na Série A, o lateral direito da Portuguesa. Sobre Denilson, jogador do Bangu, esse daí sim está, o Vasco está de olho nele. Não estou dizendo que o Vasco está acertando, não fez alguma conversa. Está de olho na situação do jogador, está monitorando, porque é um jogador de baixa idade, tem 20 anos. É um jogador que pode ainda ter um lastro muito grande para crescer. E é um cara que poderia vir até para ser incorporado no possível elenco sub-20, para ir crescendo. Mas é um jogador sim que o Vasco está de olho. O Vasco e outras equipes, tanto ele quanto o Renatinho, são jogadores que chamam a atenção hoje no Campeonato Carioca e que pode sim pintar no Vasco da Gama. E para esclarecer de vez sobre todas as situações, o Vasco está com a equipe trabalhando intensamente em destaques dos estaduais. Seja destaque do estadual de Paulista, seja de outros estaduais, Mineiro, do Sul. Tem uma equipe do Vasco hoje fazendo um grande trabalho de analistas, scouts, olhando a situação de alguns jogadores. Alguns jogadores estão sendo acompanhados de perto, a gente sabe que tem como acontecer isso. O desempenho do jogador, o que é que ele está acontecendo. Jogadores que se encaixam na característica de jogo do Vasco da Gama. Os nomes hoje não são revelados, mas eu sei aí que tem destaque sim do Paulista, tem destaque do Campeonato Mineiro, enfim, são jogadores para todas as posições que hoje o Vasco acompanha com uma equipe especializada nisso para poder fazer um trabalho de mercado. E isso é algo que também a Seven Partners quer fazer no Vasco, que é um trabalho com um setor de scout muito qualificado para prospectar jogadores e trazer para o Vasco da Gama. Então, é isso, espero ter esclarecido a vocês todas as dúvidas que tem. Qualquer nova informação a gente vai voltar aqui trazendo um vídeo de notícias rápidas, uma live, enfim. Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu comentário aqui embaixo, fala o que é que você acha desses 3 jogadores, fala o que é que você acha da possível mudança no time do Vasco. Eu quero aqui interagir com você e vou estar de olho nos comentários. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!